Olha, eu vou dizer uma coisa, quase todo torcedor tem uma história para contar a esse respeito. Por que torce por aquele time? Eu não tenho essa história. Porque eu acho que o cara já nasce. O cara ou nasce Flamengo ou então ele vai ter que pegar uma referência diferente. É o pai, é a mãe, é o irmão, é o namorado. Então, eu não tenho nada para contar que pudesse justificar por que eu sou Flamengo. Meus pais eram italianos. Eu nasci em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu nasci Flamengo e não tenho nenhuma justificativa para dar por que eu sou Flamengo. O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra. Eu entrei para sócio do Flamengo, sócio contribuinte. Eu ia assistir o final do treino, então eu tive ainda a felicidade de ver o Zico treinando, bater gol de falta, em que ele pendurava uma toalha numa das interseções da trave e a bola entrava direitinho ali. Quando eu entrei, em 1977, eu estou lá há mais de 40 anos, porque eu não morava aqui no Rio. Eu ia ao Flamengo só para ver aquele treinamento. Isso eu me lembro que vinha de Petrópolis para assistir, como uma vez eu vim assistir um Flamengo e Olaria, e tem um detalhe interessante que era técnico do Flamengo o Tim. E nesse dia do Flamengo e Olaria, ele lançou um livro chamado Tim, o Estrategista. Final do jogo, Olaria 1-0. E eu falava assim, pô, o estrategista é o técnico do Olaria, não é o técnico do Flamengo. Eu estava no estádio, se eu não me engano, estava com o Márcio Braga. O Márcio, nós nos encontramos no estádio, chovia, que Deus dava. O time do Serrano era um time incomensuravelmente menor que o Flamengo. Eu me lembro que nós fomos para uma cabine de rádio e nós perdemos aquele jogo de 1-0 e não teve jeito, com o Zico e tudo. Mas aquilo não era um campo, aquilo era uma piscina. E teve briga, teve tudo. Nós perdemos o título por causa daquele ano. Eu fui ao jogo, esse eu assisti. A Napolina, rogamos uma praga naquele cara, ele nunca mais firmou o pé na vida. Quando eu comecei a ser sócio patrimonial, eu já começava de vez em quando, aí como contribuinte, que era, a gente ia no Conselho Deliberativo às vezes. E eu, quando tinha alguma coisa que me chamava atenção e que eu achava que eu falando alguma coisa podia ajudar, eu passei a botar minha voz a favor daquilo. Do meu ideal, do Flamengo dos meus sonhos, do Flamengo que eu queria e que conseguimos, né? Eu vi várias pessoas de grande honra falando lá no Flamengo. Eu conheci gente muito bacana, muita gente como eu queria ser. E acho que dentro dos meus limites eu consegui fazer uma coisa que eu sempre fui lá no Flamengo. O Pinheiro me apelidou de bombeiro, porque eu sempre gostava de quando as discussões estivessem bem acirradas, eu não me metia. Mas quando a empolgação baixava, eu aí gostava de pedir a palavra, me inscrevia para falar, sempre no sentido de coalizão. Eu não imagino um cara ser inimigo do outro sendo do mesmo. Você pode não gostar, porque o cara está em posição diametralmente oposta à tua, perante o interesse daquilo que você acha que é interesse do Flamengo. Então, eu sempre procurava ser um apaziguador, mas botava sempre a força da minha imaginação nesse sentido de união, de não haver divergências que afastassem as pessoas. Vencer, uma vez Flamengo até... Então nós éramos 16 que durante um ano fizemos o estatuto
E tem um detalhe super importante que talvez você nunca tenha ouvido. Nós apresentamos o projeto, o presidente do Conselho Deliberativo era o Álvaro César, que era presidente também da comissão, e fomos vaiados, mas estrepitosamente vaiados. Tudo por lideranças políticas contrárias àquela mudança, ou porque o Márcio estivesse apoiando. Na mesa estávamos eu, o desembargador Martinho Campos, que foi uma outra figura ornamental do Flamengo, e o Martinho Campos quis responder, só faltaram vir agredi-lo, e eu quis responder, o Márcio falou para mim, não fala, fica quieto, e não me deixou falar. E a sessão acabou com essa vaia estrepitosa. Imagina um grupo enorme, só que um mês depois, um mísero mês depois, esse mesmo estatuto vaiado foi aprovado por aclamação. Por aclamação. Em 1992. Eu chego a me emocionar com isso. E vai fazer 30 anos ano que vem. Está modificado? Tá. Está adaptado? Tá. Com várias reformas estruturais, vamos dizer assim, não, mas a essência ficou. Hoje eu tenho o estatuto todo corrigido que a Chiquinha organizou e me deu uma cópia. Esse estatuto é fundamental, tanto é que sobreviveu a todas as injunções políticas que possam ter passado por ali. Sobreviveu e vai sobreviver mais ainda, porque para fazer outro vai ser difícil. Eu tenho detalhes dele que talvez coubessem em um outro momento. Quantas emendas foram? Foram 180 emendas, foram aprovadas 140. Um trabalho exaustivo que a nossa comissão fez. Nós íamos lá várias vezes durante a semana, nos reuníamos à noite, fizemos um trabalho que está sobrevivendo há 30 anos. E está servindo ao Flamengo muito bem. Uma das coisas que eu sempre fiquei muito cuidadoso é que não fizessem do Flamengo o que se fez com o Botafogo, com o Emil Pinheiro. Houve uma época em que o Fluminense tinha um cara que queria ser presidente do Fluminense e era um bicheiro, que era o Anísio Abraão Davi. Constava que ele queria ser tricolor. E o outro era um tal de Turcão, que era um outro bicheiro, que esse era flamenguista. Então, no nosso estatuto, nós criamos uma cláusula de barreira que era a de que só pode votar quem tiver 3 anos de sócio e 5 anos de vida associativa. E para que você pudesse ter os benefícios da Lei Rouanet, era preciso que tivesse a palavra cultura. Propus uma reforma do Estatuto apenas acrescentando a palavra cultura. E desafiei a quem fosse contra que se levantasse e dissesse que ia ficar envergonhado de ser Flamengo. Para ser contra, esse fato de incluirmos a palavra cultura é que hoje permite que o Flamengo possa ter os benefícios da Lei Rouanet. O museu que eu fui procurar ver, eu vi um museu lá no Morro da Viúva. Era uma exposição de taças, muito bem organizada, muito bonita. Mas depois, onde é que estão as taças do Flamengo? Eu chamei aquilo de quarto dos horrores. Porque as taças estavam jogadas no chão, num lugar que teve uma enchente, onde hoje é o Flamemória. Nós começamos a trabalhar para fazer o que tinha na época de possível, que foi fazer o Fly Experience, como diria aquele
jornalista, Fly Experience é o cacete. Isso não era nome para se dar. Fly Experience é um time da simplicidade que é o Flamengo. Então, aí demos o nome de Flamemória, tem muito mais a ver. Mas foi o Fly Experience que permitiu que a gente fizesse um acordo com uma empresa que arrumou. O patrimônio histórico fomos nós que inventamos. Criamos o patrimônio histórico, que o patrimônio são os prédios, a Gávea, isso é patrimônio. Agora, patrimônio histórico não existia. A memória, quem ajudou a organizar e tirar daquele caos que nós vivíamos foi o Daniel Rosenblatt, junto com o Bruno Lucena. O Bruno Lucena foi um leão naquilo ali. Infelizmente, ele queria estudar história, eu até andei sonhando em ajudar e tal, porque ele tinha de humildade, ele tinha de conhecimento e de amor pelo Flamengo. E quem ajudou também a mexer nisso aí foi esse Rosenblatt. Ele é que me levou para mostrar as taças jogadas no lixo. Taças maravilhosas que estão lá hoje. Diniz é que está dirigindo, e muito bem, diga-se de passagem. Foi o Conselho Consultivo, foi o primeiro poder que eu presidi. Depois eu fui para o Conselho de Grandes Beneméritos. Eu era vice-presidente do Oswaldo Aranha. Era uma figura das mais dignas que o Flamengo tem na sua história. Eu era o vice dele. E aí ele, uns 4 meses depois do nosso mandato ter iniciado, ele morreu. E eu, como vice, assumi e completei o mandato. Mas completando o mandato, naquela época não tinha, acho que ninguém interessado em ser, e eles me deram mais um outro mandato, um outro pedaço de mandato, e eu fiquei um período maior do que o comum como presidente do Conselho de Grandes Beneméritos. Depois veio o Conselho Deliberativo, né, que o Márcio me convidou para ser presidente do Deliberativo. Eu aceitei, e ele até queria mais, ele queria até me ofereceu a presidência, que ele já tinha sido tantas vezes. E eu não me senti capaz de aceitar a presidência por 2 vezes. E era uma época muito brava. Tinham grupos organizados lá de querer tomar o poder e não se pejavam em ofender o Márcio, não importava quem. Não era essa tranquilidade que é hoje. Tinham grupos perigosos, tanto para assumir o comando do Flamengo, como no simples trato numa hora de uma assembleia. Era difícil. Eu tive um dia, inclusive, quando botamos o problema do Kleber Leite, a compra do Edmundo, eu tive que chamar a segurança, porque os ânimos se acirravam de maneira que, graças a Deus, eu não tenho visto já faz tempo. Então, quando eu fui eleito vice-presidente geral, o Eduardo Bandeira foi o presidente, eu não aceitei pelos mesmos motivos. Eu não me julgava capaz de ser presidente do Flamengo. Hoje eu me arrependo. Se eu tivesse conhecido os caras que estão lá, Landim, Bato, Gustavo, enfim, esse time que está colocando o Flamengo na posição que se encontra, se tivessem conversado comigo, eu ia ser. O Márcio falou: Walter, você aceita, me nomeia um cargo lá e fica de rainha da Inglaterra. Eu teria aceito. Naquela ocasião, eu teria aceito. Com esses caras, eu teria aceito. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado do campo. Edmundo Santos Silva. E quem presidia aquela comissão fui eu. E mais,
Eu achava que aquilo era ruim para ele e combinei com ele de ele pedir demissão. Aqui tinha um restaurante que hoje está fechado. Eu convidei ele para jantar comigo, dizendo para ele: escuta, Edmundo, isso é podre, isso vai ficar ruim para você. O Júlio era o vice dele. O Conselho de Grandes Beneméritos se reuniu e nós falamos: vamos para o Flamengo, é melhor negócio o cara pedir demissão do que ser caçado. Aí fui conversar com ele, ele estava topando. Mas eu falei: mas tem que ser com o Júlio Lopes. E nós não queríamos. Tirava um e botava o outro que estava fazendo a mesma coisa que ele. E não tinha nem a dimensão que ele tinha. Aí no dia que ele tinha combinado com o Júlio Lopes de sair, os dois, o Lopes disse que não. Se ele saísse, ele assumia. Foi aí que acho que foi o Gilberto Cardoso, numa reunião braba que teve lá, teria dito que ele então renunciava, e o Gilberto falou: então se você renuncia, eu assumo. E o Júlio Lopes acabou ficando no mato sem cachorro. E o Gilberto assumiu. O outro, infelizmente, teve que sair. Ele hoje está lá no quadro dos antigos presidentes, não consta o nome dele. Quer dizer, consta o nome dele, mas não tem o retrato dele. Por isso, não tem. Mas eu acho que se ele reivindicar, ele foi presidente do Flamengo. Queiramos ou não, ele foi. Foi uma pena ele não ter saído por vontade própria, teve que sair expulso. O grande benemérito é um cargo meramente honorífico. Lá no artigo 104, sei lá, nós não temos função decisória. O nome diz é benemerência. Então, são pessoas que têm uma história que mereçam reconhecimento. Fixamos para não virar um monte, são 30, e só quando algum de nós morrer, é que vai ter outra eleição. Pretende com isso homenagear. Isso também não tem funcionado, porque o artigo diz: aquele que em 10 anos depois de benemérito, 10 anos depois, ininterruptamente, continuar trabalhando para o Flamengo. Ininterruptamente. Não é o que tem acontecido. Tem cara que nunca mais fez nada e é grande benemérito. Não é um só, não. Tem gente que houve um lapso enorme, fez alguma coisa em uma época, depois não teve novas realizações, mas tinha um grupo apoiando e também virou grande benemérito. É uma homenagem que se tem que prestar a quem merece. Quem é que inventou o acordo com a Marinha? Eu fui conhecer o almirante Carlos Chagas, e ele, flamenguista como nós, ele é que fez tudo. O time de futebol feminino do Flamengo dava de 10. Ganhava de 8-0, 9-0, 10-0. Fomos campeões estaduais, não sei se chegamos a ser brasileiros, mas o futebol feminino, o único clube de expressão mesmo para valer era o Flamengo, com as moças da Marinha, que elas eram só cabos e soldados. Sargento já não podia ser. Tinha um timaço, meu amigo. Dava inveja o principal que aquelas meninas jogavam. Quem recebeu o Guerreiro fui eu. E teve um negócio maravilhoso. No dia que ele fez assinar, foi gente para sul, a imprensa toda conversando com ele. Estava ele com a senhora dele. Então,
eu fui embora, depois de cumprimentar e assinar junto com ele, eu fui pegar o carro para mim ir embora. Quando eu fui saindo, tinha uns 50, 60 crianças, todos uniformizados, com o uniforme do Peru, com baratinhas da bandeira do Peru. E eu parei o carro, chamei o nosso segurança lá, o Pinheiro. Falei, Pinheiro, não deixa o Guerreiro sair sem falar com essas crianças aí. Essas crianças estão todas com as bandeirinhas do Peru e querem cumprimentar fizeram um corredor para ele sair, pediram e receberam as crianças e o cara abraçou eles. Foi uma emoção, mas eu fui embora. Mas deixei aquilo com... Eles tiveram o prazer de falar com o Guerreiro ali. Vencer, uma vez Flamengo. Quem inventou isso foi o Landim. Então, uma das coisas que eu, conversando com ele, o Flamengo tem a obrigação de fazer o trabalho de cidadania, tirar essas várias atividades que a gente tem que ajudar a outras, né? Porque precisam... O Flamengo tem que fazer a sua força, trazer resultados, tirando o mundo de gente que está precisando comer, beber. Aquilo foi inacreditável. E nós estamos muito mal acostumados. Aquele time vai ficar na história. Nunca mais nós vamos ter outro daquilo. Tomara que eu esteja errado. Mas é muito difícil a gente ganhar tudo do jeito que ganhamos. Aquelas fotografias da Avenida Presidente Vargas, lotada de milhares de pessoas. Aquilo é extraterreno. Quem é que imaginava? Aquilo quem viveu, vive. Quem viveu, verá. A quem não viveu, vai ser muito difícil. O Flamengo realmente é outro patamar, como diria o nosso jogador, né? E é outro patamar, não é só no time, não. É na administração de um clube. Então, eu fui também criminalista, eu fui tudo. Duvido que você encontre alguém, um juiz que tenha tido a carreira que eu tive. Eu fui simplesmente advogado em Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti. Eu fiquei 3 anos em Paracambi. E depois fui presidente do Tribunal do Júri, fui de vara criminal, de vara civil, de vara de família, de vara de menores, tudo isso. Eu levei 21 anos para ser desembargador. Uma vez, aliás, aconteceu até mais de uma vez, apareceu um cara lá que tinha praticado um roubo vagabundo, não foi nenhum grande roubo. E o cara foi preso com a camisa do Flamengo. Esse cara estava lá com a camisa do Flamengo, eu falei, escuta, meu amigo, eu podia te pedir um favor? Se você tiver que roubar de novo, usa outra camisa, não usa essa não, tira essa camisa. Quer roubar, rouba, mas mete uma de um outro clube qualquer. Uma vez Flamengo. Eu não tenho filho, né? Acho que a coisa, para mim, o Flamengo é uma outra família. É o meu sonho, é minha alegria, é minha tristeza. Ele ocupa a minha vida. Eu vivo o Flamengo, eu respiro o Flamengo, quero me dar ao Flamengo, não quero nada do Flamengo, a não ser a aventura de ser rubro-negro. A sonhar o que me resta de tempo, eu quero a alegria de ser rubro-negro. E quero que Deus proteja o Flamengo e as pessoas que dirigem o Flamengo. E que saibam fazer do Flamengo uma coisa
dele próprio, é um pedaço do coração da gente. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no papel. É o ai Jesus.